Sejam muito bem-vindos ao Front, onde nós estamos na linha de frente do debate político, trazendo as principais notícias e os comentários políticos pertinentes ao Brasil e do mundo. Hoje é a nossa estreia, o nosso episódio 1. Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou formado em Direito desde 2022 e decidi criar esse programa, esse canal, para debater ideias, falar sobre assuntos que eu julgo interessante. Para você entender a dinâmica do que a gente vai fazer aqui, semanalmente, pelo menos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, eu ainda não decidi exatamente o dia, eu vou separar as principais notícias do Brasil e do mundo relacionadas à política, economia, todos esses temas que são de fato interessantes e vou trazer aqui e comentar um pouco, emitir a minha opinião sobre o assunto, beleza? E para iniciar, para estrear, a gente não podia falar sobre outra coisa, porque foi notícia isso o dia inteiro, a mega operação que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, da Polícia Civil, da Polícia Militar, das forças ali do estado do Rio de Janeiro em conjunto, e que resultou na operação mais sangrenta, na operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Não teve outra igual. Não há registro de outra operação que matou tanto criminoso, que matou tanto vagabundo na história do Rio de Janeiro e mostra que, embora o estado do Rio de Janeiro esteja passando por uma situação difícil relacionada ao crime organizado, pelo menos o governador do estado ali, né, o Cláudio Castro, vem se movimentando, tentando fazer com que isso melhore de alguma forma, né? A gente tem ali notícias de que foram mais de 60 mortes, 64 mortes na verdade, né? Foram 60 criminosos, 60 traficantes e 4, infelizmente, que a gente tem notícia até agora, 4 policiais, 2 da Polícia Militar e 2 da Polícia Civil, se eu não me engano, inclusive 2 eram do BOPE, né? Alguns policiais feridos, eu vi que um delegado da polícia acabou tomando um tiro na perna, dezenas de fuzis apreendidos, mais de 80 presos, né? Então foi uma operação ali que teve resultado e a gente já viu movimentação na internet do pessoal falando de preocupação com vagabundo. Matou 60, devia ter matado 120, devia ter matado 200 vagabundos. Ah, mas não tem A mais. O brasileiro, ele se acostumou com a violência. O estado do Rio de Janeiro, ele vive uma situação de guerra. E se você acha que não, olha esse vídeo que eu estou exibindo aqui. Vê se isso aqui não parece um cenário de guerra. Vê se isso aqui não parece um cenário que a gente vê lá na Ucrânia, que a gente vê lá na faixa de Gaza. Não sei se você consegue compreender a gravidade da situação do estado do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. E como os criminosos eles vêm dominando o território. Você não consegue sair na rua, principalmente nesses grandes centros, ainda no interior aqui de Minas, onde eu moro, interior de São Paulo, onde eu residi ali, você salva alguns lugares. Mas quando você vai lá para o Nordeste, em alguns pontos, quando você vai para os grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, capitais, você não consegue ter coragem de andar na rua com tranquilidade. Porque você não sabe se alguém vai chegar e tomar o seu bem, e principalmente não sabe se alguém vai chegar e tomar a tua vida. E o Estado, além de não conseguir prover a segurança, também não deixa você se proteger. E tudo que você faz, mas porque... Você entende? O Estado, ele falha na principal função dele, que é proteger o cidadão. A gente tem um tratado que é intrínseco, você nasce com ele. Então, o Hobbes vai dizer lá, né, que a gente nasce livre e a gente abdica dessa liberdade em prol de uma única coisa que é a segurança. O Estado provê a segurança para que a gente não viva mais naquele estado primitivo, onde a gente vai fazer o que a gente tiver que fazer para preservar para nos preservar e satisfazer os nossos desejos. Então a gente abre mão disso com a promessa do Estado de que o Estado vai prover segurança. E a gente paga imposto, uma carga tributária enorme em cima de todo mundo. E o que a gente recebe em troca? A gente recebe em troca o estado do Rio de Janeiro. A gente não tem segurança, a gente não tem saúde, a gente não tem infraestrutura. O que a gente tem é carga tributária. A gente só dá e não recebe nada em troca. Então eu acho que foi pouco. O brasileiro ele tem que sair desse estado de alerta, esse estado de perigo constante, e a gente não tem que ter medo de vagabundo.
O vagabundo tem que ter medo da gente. A polícia não tem que ter medo do vagabundo. O vagabundo tem que ter medo da polícia. Então, por isso que eu digo, tinha que ter matado 120. O vagabundo tem que saber que a polícia vai reagir. O vagabundo tem que ser oprimido pela polícia. Então eu digo, matou pouco. Devia ter matado mais. Porque não matou inocente. Não matou inocente. Vagabundo tava de fuzil dando tiro em polícia. Se não revidasse, não teria ido para 7 palmos debaixo da terra. Entende? E para mim o mais grave é que o governador, o Cláudio Castro, ele disse que solicitou ajuda ao governo federal, que negou ajuda. Negou ajuda. O governo do estado do Rio de Janeiro solicitou ao governo federal blindado, coisas que seriam muito úteis ali na entrada das favelas, na entrada da favela, né? Que ajudaria bastante as forças policiais ali da região. E o governo Lula negou. Negou o auxílio, negou a ajuda. E aí, eu te digo, qual que é o interesse do governo Lula em negar essa ajuda? Eu não estou querendo dizer nada, mas quando a gente vai ver as notícias, quando a gente vai puxar ali a capivara, a gente vê as diversas relações dos governos petistas com o crime organizado. O Bukele, de El Salvador, tem um vídeo dele muito famoso que ele fala como que o Estado não consegue conter o crime organizado. É o grande Leviatã, a força estatal. Não tem como o crime organizado ser mais forte do que a força estatal. Então só tem uma explicação. Se o governo não contém o crime organizado, ele não suprime o crime organizado, é porque o crime organizado está dentro do governo. O crime organizado é o governo. Então qual que é o interesse do governo Lula, do Lewandowski, ministro da Justiça, em negar essa ajuda ao Rio de Janeiro? Sendo que era uma ação que precisava ser feita, que ia colocar as forças policiais em risco. Inclusive, 4 policiais foram mortos. Então por que o governo federal negou ajuda? Eu questiono novamente, né? A operação foi um sucesso. Em termos de apreensão, foram mais, como eu disse, eu não sei se eu cheguei a citar os números aqui, não me recordo, mas foram mais de 80 presos, dezenas de fuzis apreendidos, né? Fora os mortos que eu citei aqui. Então, eu digo, o governo, a polícia devia ter matado mais. A gente tem que sair, a gente tem que começar a revidar. Como eu disse lá no começo, a gente está num estado de guerra. A gente está em guerra com o crime organizado. A gente está em guerra com o crime organizado e o Brasil tem um invasor. Por que eu digo que o Brasil tem um invasor? Por que eu apoio 100% o projeto que está em construção lá na Câmara dos Deputados agora no Congresso para classificar o crime organizado como grupos terroristas? Porque esse pessoal não respeita, eles desconsideram a existência de um Estado. Você vai ver os vídeos gravados dentro de favela, a galera tem que andar sem capacete, você não pode entrar na favela com o vidro fechado sob risco de ser fuzilado. Se você é um turista andando no Rio de Janeiro e tem, ou até mesmo uma pessoa que mora no estado e tem a infelicidade de pegar uma curva errada e cair dentro de uma favela, não perceber que está lá dentro, muito provavelmente você vai ser assassinado. Porque vão fuzilar você porque você estava com o vidro fechado e não respeitou as regras que eles estabeleceram. Eles têm lei próprias. Eles executam as pessoas através dos tribunais de crime que eles montam. Então eles desconsideram a existência de um Estado. Eles ocupam território. A favela são um território deles. Tem não sei quantos milhões de pessoas vivendo em situações de favela e não tem nenhuma favela que hoje não é comandada pelo crime organizado. Então qual que é o tamanho dessa organização? Até onde eles conseguem chegar? Então são sim terroristas dentro do Estado brasileiro que desconsideram a existência do Estado brasileiro e atentam contra a nossa população e a gente tem que revidar a altura. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Na semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, saiu a notícia de que, se eu não me engano, no Nordeste, uma mulher que trabalhava, se eu não me engano, ela era ex-merendeira da Polícia Militar, ou merendeira da Polícia Militar, e foi coagida pelo Comando Vermelho a colocar veneno na comida dos policiais militares.
Ela se recusou a fazer isso e foi assassinada na frente da filha de 12 anos. A mulher, que não tem nada a ver com o crime organizado, o único crime dela foi estar trabalhando com os policiais, servindo esses policiais, se recusou a colocar veneno e foi assassinada com um tiro na cabeça ao lado da filha de 12 anos. Isso é extremamente revoltante. A gente não pode tolerar esse tipo de situação. Isso não pode ser normalizado. Isso não pode ser normalizado. A gente tem que reagir. O Brasil tem que reagir para que as organizações criminosas sejam tratadas como devem ser tratadas, que são terroristas ocupando o Estado brasileiro, ocupando o território no Estado brasileiro, tem que ser suprimida pelas Forças Armadas. Agora, inclusive pelas Forças Armadas, né? Agora, não adianta ficar só marretando. Tem que ter um trabalho inteligente também. Tem que ter um endurecimento das penas. Tem que ter... O medo não pode ser só da repressão policial a nível violência, mas também tem que ser de ter consciência de que se você praticar um crime, você vai ser pego. A nossa taxa de resolução de crime hoje é ínfima. É ínfima. A polícia ela tem uma ineficiência muito grande, não pela qualidade dos profissionais, mas por tecnologia, por organização, enfim. A taxa de resolução de crimes no Brasil é muito baixa. A chance de você cometer um crime e nunca ser pego, ou se for pego, apenas ser uma coisa irrisória, não irrisória, mas você vai acabar saindo rápido, sabe? A sensação que a gente vive no Brasil é essa. O crime compensa de fato, né? Você pode cometer um homicídio, você pode fazer traficar, você pode fazer qualquer coisa que você vai acabar meio que saindo logo, entendeu? Então meio que compensa o crime aqui. Então você tem que ter essa sensação de que a polícia vai sim reprimir de maneira violenta, mas também tem que ter essa sensação de que ela é capaz de chegar até você caso você cometa algum tipo de infração. Então tem que ser um trabalho inteligente. Não é só a pena branda, a pena rígida que vai impedir a pessoa de cometer crime. Porque se houver um crime como cometi um homicídio, prisão, pena de morte, mas foda-se, eu não vou ser pego. Entendeu? Perdão da palavra. Eu não vou ser pego, então eu vou me preocupar com o quê? Então tem que ter penas pesadas, mas também tem que ter eficiência na hora de lidar com esse tipo de situação, né? Então fica aí o nosso alerta. Não é a primeira vez que eu vou comentar sobre segurança pública aqui. Essa vai ser sempre a minha opinião. Não que ela seja relevante, mas vai ser sempre a minha opinião, porque é uma coisa que a gente vê todo dia. Só para me estender um pouco mais ainda nessa notícia, a gente viu também há um mês, 2 meses atrás, um vilarejo inteiro no Nordeste que foi expulso da onde moravam pelo crime organizado. Famílias tiveram que deixar os seus lares por conta de uma ordem dada pelo crime organizado para que elas fizessem isso ou elas seriam executadas. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Indo para a segunda notícia, o tema que está deixando os bolsonaristas malucos, alucinados, é o encontro entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, nosso querido presidente, né? Cada um tem sua narrativa, tanto os aliados quanto a oposição, cada um tem sua narrativa ali para alimentar a sua base, né? Mas a verdade é uma só. Os bolsonaristas têm a ilusão de que o Donald Trump é um grande salvador, de que o Donald Trump está fazendo isso para salvar a democracia brasileira, para salvar o Bolsonaro, para salvar a família Bolsonaro. A verdade é que o Donald Trump está cagando pro Bolsonaro. O único motivo pelo qual o Donald Trump está fazendo isso é pelos os interesses dos Estados Unidos. E só. Eu sempre ouvi dizer, e sempre concordei, de que o Donald Trump ia fazer isso até ele alcançar um acordo que fosse benéfico para os americanos. E não tem outro argumento. Não, isso foi nítido no encontro que eles tiveram no último final de semana. Nítido. Tanto que o Donald Trump falou
que ele ia deixar o Marco Rubio, né, a cargo de outras questões relacionadas ao Brasil, questões mais políticas, e em relação à questão econômica, outra equipe ia ser designada ali para tratar sobre o tema. Porque o Donald Trump não está nem aí pro Bolsonaro ou pro bolsonarismo, não está nem aí para a democracia brasileira. Se ele tivesse algum ponto com democracia e fosse o pai da democracia, ou os Estados Unidos fosse o pai da democracia, como muitos apontam ali, eles não fariam negócios com ditaduras. A própria Venezuela, eles fazem negócio com a Venezuela, fazem negócio com ditaduras ao redor do... Fazem negócio com a China. Fazem negócio com a China. E aí você vai me dizer que a China não tem um quê de ditadura? Estados Unidos é o maior importador da China, é o país que mais alimenta a China. Então, o Donald Trump e os Estados Unidos estão nem aí para a China, eles estão aí para os seus próprios interesses, e quando esses interesses forem alcançados, eles vão esquecer o bolsonarismo, e isso vai ser página virada. Isso vai ser página virada. E isso é um fato, tá? Você vai ter lá o Eduardo Bolsonaro choramingando, você vai ter a base do Lula falando que isso foi uma grande vitória. Não foi uma grande vitória também, vamos combinar, né? Não foi uma grande vitória. Basicamente tudo continua na mesma, tá? Tudo continua na mesma, não teve nenhum avanço em quesitos econômicos. Eu acho que eu acho sim que a taxação ela vai cair. Eu acho que se ela... Eu acho muito pouco provável que ela reduza consideravelmente, mas ela vai reduzir, tá? E isso vai ser uma grande vitória para o Lula. E vamos deixar claro que eu não acho isso bom, tá? O que eu vejo, na verdade, é que a gente tinha no início do ano um Lula totalmente desmoralizado, a gente tinha no começo do ano um Lula totalmente enfraquecido, e pela segunda vez o Bolsonaro e o bolsonarismo conseguiu reacender a chama do Lula, revitalizar o Lula e dar chance para ele novamente. A primeira vez foi durante o mandato do Bolsonaro. O Bolsonaro se movimentou diversas vezes para tirar o Lula da cadeia. Inclusive, você não precisa acreditar em mim, é só puxar aí o próprio Eduardo Bolsonaro falando que o Lula livre era uma coisa boa para o Bolsonaro, porque reacenderia o antipetismo. Então, eles não só se movimentaram, como não se importaram com a soltura do Lula. Mexeram peças no tabuleiro ali que permitiu que o Lula fosse solto, principalmente relacionada à indicação do Cássio Nunes, por exemplo, para o STF. Então a gente tem isso. E agora, fazendo isso novamente, reacendendo a chama do Lula através do sentimento nacionalista, do sentimento patriótico, que é carta marcada do próprio bolsonarismo. Que se dizem patriotas, anda com a bandeira do Brasil, mas está lá pedindo taxação para o Brasil, que traz uma carga grande e sabe que prejudica os negócios brasileiros, que sabe que prejudica principalmente os mais pobres, que sabe que prejudica o principal eleitorado do bolsonarismo, que é o agro. Por quê? Porque eles não se importam com o povo brasileiro, nunca se importaram com o povo. O que eles se importam é com a família deles. A gente teve o Flávio Bolsonaro, o Eduardo, né, que está nos Estados Unidos, e o Flávio Bolsonaro falando que também seria interessante, tinha uns navios para afundar ali no Rio de Janeiro, que lá também tinha traficante. Que tipo de patriota é esse que pede intervenção de um país estrangeiro dentro do seu país? É claro que a lei Magnitsky ali balançou o Supremo Tribunal Federal, isso de alguma forma prejudicou o Supremo, enfraqueceu o Supremo, eu acredito, de alguma forma, baqueou ali alguns dos ministros, né? Essa parte foi relativamente positiva, mas economicamente você não pode instigar esse tipo de ação contra o povo que te elegeu. Você, Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos recebendo dinheiro público e implorando para que um país estrangeiro taxe o seu eleitor. É de uma insanidade muito grande, né? Mas fato é que isso reacendeu a chama do Lula, fortaleceu ele para 2026, né? Acabou apagando a luz aqui. Fortaleceu ele para 2026 e a gente tem, nesse momento, um Lula voando, como diz Valdemar da Costa Neto, sozinho para a eleição de 2026, sabendo que é uma eleição crucial para o Brasil,
diante do eminente colapso das contas públicas, que não é uma coisa que eu estou inventando na minha cabeça, a gente já tem diversos relatórios em relação a isso. E o próximo presidente da República vai ter que tomar decisões muito difíceis, cortar gastos, cortar assistencialismo, equilibrar as contas públicas, coisa que a gente sabe que o petismo e o Lula não está nem um pouco a fim de fazer, porque isso vai contra aquilo que eles pregaram, vai contra o eleitorado deles e vai sujar a imagem do Lula, né? Então, vamos acompanhar os próximos passos aí em relação a isso. Entrando para a terceira notícia aqui para a gente comentar, Luiz Fux dá voto contra a decisão do Luiz Roberto Barroso, né? Uma decisão que ele proferiu um pouquinho antes de sair ali, de assinar sua aposentadoria do STF, dá voto contra e acaba por selar ali a questão relacionada ao aborto, às enfermeiras e como isso poderia afetar sobre o argumento, né, de que isso estaria ultrapassando os limites do STF, né, que o STF estaria legislando e entrando numa seara ali que seria do Congresso Nacional, né? A gente teve essa mudança de postura do Fux nos últimos tempos, acho que também muito em função da Lei Magnitsky ali, de algumas decisões deles que está mais alinhada à direita e o que a direita vem pensando em relação ao STF e os abusos que o STF vem tendo, né? Mas ele foi muito assertivo nessa questão de que o STF está invadindo as competências do Congresso Nacional, e o STF não está invadindo só as competências do Congresso Nacional, como também invade as competências do Executivo. O STF, na verdade, tomou conta do Brasil e a gente vive sim um momento de muita instabilidade jurídica, a gente vive sim um momento de insegurança jurídica. Todo mundo sempre falou que o Brasil tem uma insegurança jurídica muito grande, que o que vale, que o que é falado no almoço não vale na janta. Isso é de fato verdadeiro. Mas eu vejo que nesse momento a gente vive numa situação ainda pior. Por que numa situação ainda pior? Porque a sensação que se tem é que as leis, nesse momento, a Constituição Federal, as leis ordinárias, né, são meras fantasias. Estão ali para inglês ver, né? Por que eu falo isso? Esses dias eu estava vendo um vídeo do Renan Santos, do MBL, e aí ele estava falando sobre o andamento do Partido Missão, que é o partido que eles estão criando lá, né? Naquele momento ele falou, teve a impugnação ali de um petista, esqueci o nome, do petista que impugnou a candidatura, com uma série de argumentos ali. Falou, teve essa impugnação, mas a gente não está preocupado com isso, porque já passou o prazo de propositura ali da ação, já passou o prazo de impugnação, né? Então não deve dar nada. Aí eu falei assim, cara, já passou o prazo da impugnação, então não deve dar nada. Será? Você ouvindo isso, você tem a sensação de que realmente, se houver alguma coisa que incomode a corte, o TSE ali, eu acho que está com esse material para aprovação ali, né? Se eles não gostarem do MBL, se eles acharem que não é uma boa coisa ali, você acha mesmo que esse prazo não vai ser, essa impugnação não vai ser aceita, mesmo que o prazo já tiver extrapolado? Eu tenho plena convicção de que isso não muda nada. Eu tenho plena convicção de que prazo não importa, regra não importa, lei não importa. O que importa é a vontade dos tribunais. O que importa é a vontade dos ministros, principalmente STF, TSE. Principalmente essas cortes superiores. Então, pouco importa se passou do prazo, pouco importa se a lei diz o contrário, pouco importa se existe uma regra, um tratado internacional. Não importa. O que importa é a vontade dos ministros. O que importa é o que eles desejam. O que importa é o que eles querem. E eles usam do poder investido por eles através da magistratura, o poder investido por eles através da democracia, para fazer com que a vontade deles sejam impostas. Ora, é possível a prisão em segunda instância. Ora, o STF é responsável por julgar político com foro privilegiado. Então, até pouco antes
da questão do Bolsonaro sobre o golpe de Estado, o STF não julgava ex-presidente, né? O STF não julgava pessoa porque tinha foro privilegiado. Julgava enquanto estava no cargo, né? Se eu não me engano. Mas depois que já tivesse saído do cargo, não era responsável pelo julgamento. O STF mudou o entendimento para poder julgar o Bolsonaro. E você acha que se tivesse essa questão do Bolsonaro, o entendimento teria sido mudado? Muito provavelmente não, a não ser que eles tivessem algum interesse. Porque o Lula, por exemplo, quando foi julgado lá atrás, foi julgado, passou pela primeira, pela segunda instância, pôde recorrer aos tribunais superiores até chegar lá no STF. O Bolsonaro não teve essa possibilidade. Por quê? Porque era conveniente para o STF esse novo entendimento. Então, o que você fala no almoço não vale na janta. E como eu disse, é muito pior. Porque o que está escrito, aquilo que devia guiar as nossas atitudes, aquilo que deveria guiar as nossas ações, não é respeitado. Você entende que o cenário de insegurança jurídica é muito maior, é muito mais crítico? Porque é quase como se a gente estivesse vivendo num estado de anarquia. É forte falar, né? Mas é quase que a gente realmente estivesse vivendo uma ditadura do judiciário, né? Parece um bolsonarista falando, mas não é isso. É porque, de fato, o que vale é a vontade deles. Se hoje ou amanhã o Congresso Nacional cria uma lei totalmente constitucional, vamos lá, totalmente constitucional, que está dentro dos parâmetros constitucionais, que vá contra o entendimento que o STF considera errado, ele vai declarar a lei inconstitucional, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Em algumas semanas para trás, o Edson Fachin, agora presidente do STF, falou que não aceitaria ataques ao STF se referindo à reforma administrativa. Porque aparentemente os ministros do STF são deuses, são intocáveis. Não se pode mexer ali nos benefícios, não se pode mexer em questões relacionadas ao STF, porque, como eu disse, são deuses intocáveis. São a casta da nação. Nós somos meros mortais, mas eles comandam, né? Então, a gente vive sim um momento de muita instabilidade jurídica, e esse voto do Luiz Fux evidencia bastante isso, um voto muito assertivo sobre o tema, e reconhecendo que o Congresso Nacional está aceitando, o STF está invadindo as competências do Congresso Nacional, né? Outro exemplo muito claro disso relacionado a essa invasão de competência do STF dentro do Congresso Nacional é relacionado à anistia. Se eu concordo com a anistia ou não, pouco importa. Eu acho sim que aquelas pessoas que foram ali bucha de canhão no 8 de janeiro deveriam ser anistiadas, sim, deveriam ter suas penas reduzidas, né? Já o núcleo ali, Bolsonaro, claramente eles estavam tramando um golpe de Estado, né? Claro que houve ilegalidades na prisão deles, que eu também não concordo, o julgamento devia ser com certeza anulado. E a história vai mostrar isso, a história vai mostrar esses abusos cometidos pelo Supremo, em como eles basicamente esqueceram o devido processo legal, esqueceram toda a questão de legalidade ali, passaram por cima de tudo, basicamente abriram um tribunal de exceção ali para julgar o Bolsonaro e o núcleo. Deviam ser punidos, mas de outra forma, né? Mas enfim, é de competência do Congresso Nacional anistiar. É de competência do Congresso Nacional anistiar. E como que o STF pode vir e falar que não cabe anistia? Isso não está na Constituição, entende? Isso não está na Constituição. Mais uma vez, o STF invade a competência do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, um congresso de covardes, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, não reage. Por isso que eu digo, políticos covardes. Um congresso de covardes, porque não reage, engole quieto os abusos do Supremo. Engole quieto os abusos do Supremo. Sabe por que engole quieto? Sabe por que é covarde? Porque tem rabo preso. E não pode fazer nada. Porque se fazer, o Supremo tem como revidar.
Por isso que são covardes, né? Mas a gente vai encerrando o nosso episódio de estreia por aqui. A gente teve alguns empecilhos técnicos aqui. A Luiz acabou desligando no meio, eu tive que parar a gravação. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Cada dia que passa eu vou aumentando a qualidade, tanto intelectual do programa, né? Mas como também de estrutura. E vou trazendo isso para vocês de maneira cada vez mais organizada, né? Até o nosso próximo encontro. E te vejo no front da semana que vem.